Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal aqui no Entrevistas. A partir de agora, você vai acompanhar uma nova série aqui de entrevistas, porque o processo eleitoral acabou no estado do Espírito Santo da eleição municipal, mas a advocacia capixaba, que reúne cerca de 25 mil inscritos na OAB, continua se movimentando, porque a advocacia tem duas eleições neste mês de novembro, acontecendo um processo longo, e nós vamos falar sobre isso. Vamos receber aqui os candidatos à presidência da OAB e começamos pelo atual presidente que concorre à reeleição, José Carlos Risque Filho. Seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui, realmente essa estrutura me impressionou e estou aqui à disposição, Daniele. Prazer em estar aqui. Olha, a advocacia está movimentada porque além da eleição da OAB, que a gente vai discutir aqui com todos os candidatos, também tem a advocacia para eleger um advogado, futuro desembargador do Tribunal de Justiça, né? A disputa pelo 5º Constitucional. E tudo isso tá contigo, né? E dia 7, né, eu chamo a classe que escolha em até 12 nomes. Nós temos 23 nomes muito importantes, mas a classe ela tem que votar. Na última eleição, a gente só teve comparecimento de 3.700. Então, eu estou incentivando muito que a classe vá às urnas, e hoje ela é online, essa eleição. Então, basta que você entre no site, põe o CPF, senha, e-mail, enfim, e vote. Então, está muito fácil ir às urnas. Então, por favor, dia 7/11, vote em até 12 nomes. E dia 22, vote no RISC, chapa 1. Já me antecipei. Isso aí é para o final, mas vamos lá. É. Antes, como eu sempre faço aqui no Entrevistas, eu apresento nossos convidados. Então, deixa eu ler aqui um pouquinho. A advocacia te conhece, mas tem muita gente que acompanha nossas entrevistas e não. José Carlos Risque Filho, graduado em Direito pela FDV, especialista em Direito do Trabalho, membro titular do Fórum Nacional de Direito do Trabalho, advogado trabalhista militante, presidente da OAB desde 2019, né? Gestão de 2019 e 2021, 2022 até agora 2024, e organizador e autor do livro Reforma Trabalhista, Expectativas e Inaplicabilidades, autor também de outros artigos científicos. Então, Pai de Pedro, Sofia, esposo da minha esposa, Fabiana, beijo a todos também. presidente, como não deixar dois processos eleitorais interferirem na gestão? Na verdade, o que a gente faz? A gente trabalha muito, e o meu dia a dia ele envolve tanto o processo eleitoral quanto a gestão. Realmente é muito difícil, mas assim, quem me conhece sabe, Daniele, que eu trabalho demais. Eu acho que até eu preciso evoluir nesse sentido. Eu acordo muito cedo e durmo tarde. Então, o meu dia hoje tem 15 a 16 horas e eu vou intercalando. Hoje eu viajo com a Starlink atrás do meu carro. Então, de certa forma, o online ele evoluiu muito. Eu faço as reuniões, eu despacho e-mail e, de certa forma, assim, tem dado certo. Eu tenho o meu escritório, né? Isso é importante que seja dito. Então, a gente tem as eleições, tem a minha, tem a do 5º, que eu terceirizei, obviamente, para membros que lá estão, e eu tenho a minha eleição, que eu também nomeei a comissão eleitoral própria, e tenho o meu escritório. E eu trabalho muito e eu tenho uma coisa interessante, a descentralização. Eu tenho uma relação de confiança com as pessoas, e aí eu tenho as designações e deixo que ela de certa forma, evolua. Então, a descentralização de algum trabalho ela é importante para o dia a dia. Se eu for fazer tudo pessoalmente, o negócio realmente não anda. E como é que faz para que a eleição do 5º não interfira na eleição da presidência da Ordem? Na verdade, assim, isso já aconteceu outrora, quando nós tivemos a eleição do Rafael Câmara, que nós tivemos que, ao CNJ, eu acho que a advocacia não se lembra disso, né? A vaga do desembargador ela não foi dada para a OAB. Eu precisei ir ao CNJ para pedir para o CNJ que o Tribunal de Justiça desse essa vaga para a OAB. E lá nós obtivemos essa vaga e tivemos que ter uma eleição também da mesma forma. Agora, essas relações, obviamente, elas se entrosam. Tem candidatos que são próximos a grupos A, B e C, e a política faz parte disso. De certa forma, esse entrosamento ele é natural. O Estado do Espírito Santo não é um estado muito grande, então é natural que as pessoas tenham relações entre elas. O entrosamento de todas essas eleições ela é feita naturalmente, como tem que acontecer.
né, seres políticos que somos, temos as afinidades com A, B ou C, e o resultado eleitoral ele é legítimo. As pessoas, elas às vezes negam a política, mas política a gente faz desde o nosso iniciar da manhã até a noite, quando você fala com alguém na rua, com o recepcionista, com um grande empresário. A política é isso. Até na educação dos filhos, Na né? educação de filho. Então, assim, eu não criminalizo a política. Eu vivo a política todo dia, a boa política, né? A boa política. Então, eu não vejo nenhum problema, mesmo que seja por ação judicial, que foi o caso da última eleição, seja pelo ofício e um processo longo. Hoje, o processo de quinto é o processo mais complexo da República. São 4 fases. Primeiro, a advocacia escolhe 12, o conselho escolhe 6, o tribunal escolhe 3, o governador escolhe 1. E eu não sei se você sabe, eu sou filho de quinto. Meu pai foi desembargador do quinto, nomeado por Collor. Você deve imaginar que em 1990, o quanto era difícil você acessar o Collor, quais as relações que se tinha para se chegar ao presidente aqui no Espírito Santo. Então, a política é isso, e eu realmente não vejo tanta restrição. Às vezes, algumas pessoas, até por afinidades com o grupo A, B ou C, tendem a criticar. É um direito delas também. O candidato, antes da gente começar a gravar, ele falou que gravou podcast com os 23 candidatos. Existem 23 advogados disputando essa vaga de desembargador. E aí, o que o senhor sentiu desses 23 candidatos? O que eles têm de semelhante? Primeiro, a boa-fé de ajudar a nossa classe. Em nenhum deles ali, Daniel, eu assisti alguém que não queira, de certa forma, representar. Por quê? Eu fui ao tribunal esses dias para ajudar um advogado que, numa ação de 7 milhões, tinha tido honorário de 5 mil. E eu fico a pensar, gente, como é que um juiz dá um honorário para um advogado de 5 mil reais numa ação de 7 milhões? Eu não vi em nenhum dos 23 um ciúme, alguma vontade de fazer algo que não seja legítimo. Você deve se lembrar, há pouco tempo atrás eu enfrentei a extinção de comarcas. Tive que ir ao CNJ para que o Tribunal de Justiça não impedisse, impedisse a extinção de 27 fóruns no estado do Espírito Santo. O que eu penso? Esse desembargador ou desembargadora precisa ser alguém que lembre de onde veio. E nos 23 eu assisti isso. Todos têm boa fé, têm um sentimento de se lembrar de onde vieram e não vão esquecer da advocacia. E eu até brinco que o meu pé é 46. Se fechar a porta para a nossa classe, eu vou lá. Agora é óbvio, porque nossa série é para falar justamente da eleição da OAB. José Carlos Risque Filho encabeça a chapa 1 para a reeleição. É o mesmo grupo que está com o senhor desde 2019? Não, na verdade, assim, esses grupos eles vão mudando, né? Porque, de certa forma, Daniela, a gente precisa entender que a OAB é um voluntariado, né? E é um voluntariado que, às vezes, as pessoas se cansam. Então, eu tenho a tendência de manter as pessoas ao meu lado, as pessoas que estão com tempo, com disponibilidade, e eu entendo até, eventualmente, a restrição delas ou até envolvimento com outros grupos, né? Uma chapa de 136 nomes. Então, é natural que um presidente como eu, às vezes, não dê atenção diária na medida que alguns querem. São 130 pessoas nessa chapa. E é natural também que as pessoas, às vezes, se envolvam em outros grupos ou até se cansem, né, do sistema OAB, porque eu te falo, é um voluntariado pesado e nem todo mundo imagina. Eu tenho um caso interessante. A primeira vez que eu fui eleito, tinha um advogado do interior que me falou: Risco, meu sonho é ser juiz do TED. TED o que é? Tribunal de Ética. E eu fui eleito, eu chamei o advogado, falei: olha só, agora você é juiz do TED. Ele voltou na semana seguinte e falou: Risco, pelo amor de Deus, me tira disso. Ele estava com 300 processos para analisar e o tempo dele era escasso. E ele foi muito sério comigo, falou: Risco, olha, me desculpa, eu achei que fosse um trabalho mais leve, eu não tenho essa disponibilidade. O que eu brinco com a advocacia? Eu falo o seguinte: olha, tenta separar um dia na semana para a OAB, não o presidente. O presidente são muito mais dias. Mas, assim, pelo menos um dia para o sistema OAB. Se você conseguir dar esse um dia semanalmente, eu acho que a gente vai evoluir junto. Agora, tem gente que não tem como. Então, é natural que os grupos mudem, né? Mas eu tenho apoiadores históricos aí ao meu lado, que estão lá no movimento estudantil comigo, o FTV, o Mazinho dos Anjos, o Alberto Nêmia, são amigos queridos que estão nessa há mais de 20 anos ao meu lado. Agora, candidato, teve um questionamento, e eu faço ele agora, que veio da advocacia logo que o processo extraoficialmente começou. Inclusive, os vídeos rodaram pelas redes sociais. Zé Carlos Risque Filho disse que não concorreria à reeleição.
e o senhor concorre ao terceiro mandato. Por que concorrer ao terceiro Esse mandato? vídeo, eu quero assistir esse vídeo, que eu acho que ele foi da minha primeira eleição, que eu não fui eleito. Então, eu até brinco, ó, como eu não ganhei, não está valendo. Fato é que a gente tenta se colocar à disposição da advocacia sempre. O fato de mudar, de certa forma, o entendimento é pelo amadurecimento, a evolução. E eu tive um problema, Daniele, que aí eu gostaria de registrar. Meu primeiro mandato teve 2 anos de pandemia. Eu tive que aprender o sistema OAB no primeiro ano e nos 2 outros anos eu só enviei coroa de flores para a advocacia e fiz vídeo online. Então, existe um sentimento, se você for avaliar bem, o presidente Risco está no sistema OAB há 5 anos e 10 meses só. Eu nunca fui nada na OAB além de presidente. Tem muita gente aí que fala em renovação, mas foi secretário-geral, foi presidente de caixa, foi um monte de coisa, diretora, enfim, e não tem nem entrega para apresentar. Eu nunca fui nada além de presidente. Isso é um pouco raro no sistema. Então, eu me sinto apto. Eu acho que o processo eleitoral ele é digno e eu ponho à disposição o meu nome. Se a advocacia entender que eu já dei o que eu tinha para dar, que eu já rodei sem óleo aí, estou velho, descartável, eu vou aceitar o resultado eleitoral. Se eu for eleito, eu vou agradecer. Eu não tenho apego, mas eu acho que o processo eleitoral ele é algo razoável. É diferente de eu querer me reeleger e apertar um botão. Não estou apertando botão. Estou inscrevendo chapa, como qualquer um, pondo o meu nome à disposição da minha classe. Se a advocacia entender que quer evoluir, é chapão na cabeça. E me diz uma coisa, qual é a marca Risque Filho desde 2019 para cá? Olha, eu estou muito feliz com as entregas. Essas entregas que eu fiz por todo o Espírito Santo, Daniele, não existiu no sistema OAB nos últimos 50 anos. Vamos lá, eu recebi muito lote de município e de estado. Foram milhões de reais que a confiança das cidades no sistema OAB fizeram com que eu tivesse uma série de doações. Por exemplo, lote em Colatina, ao lado do Fórum de 3 milhões, que eu fiz a sede, lote em Biraçu, que eu fiz a sede, lote em Aracruz, que eu fiz a sede, lote em Una, que eu fiz a sede, lote em Guaçuí, que eu fiz a sede. Todo ente público que doou lotes e espaços para o sistema OAB, a nossa gestão foi lá e realizou. Diferente de outras gestões que eventualmente recebem esses espaços e não constrói absolutamente nada e a doação é condicional e volta para o ente público. Eu estou muito feliz com a efetivação e a transparência. Eu inaugurei o portal de transparência. Pouca gente se lembra disso, mas antes da nossa gestão, o portal de transparência não existia. Foi na nossa gestão, por mais expositiva que seja, porque as pessoas sempre vão criticar. Eu lembro que eu chamei a imprensa, né, para apresentar o portal, achando que fosse no dia seguinte falar: Risco inaugura o portal de transparência. O pessoal criticou o custo interno da entidade, que é alto mesmo. Fato é que eu recebi a OAB, Daniele, com R$127 mil, para uma folha de pagamento de salário de 450 mil mês. E, a partir dali, eu reconstruí o sistema OAB. Hoje eu estou muito feliz. Quem for eleito vai receber uma OAB saudável financeiramente, uma OAB transparente, e eu tenho certeza que vai ser a Chapão que vai novamente ter êxito neste pleito. E o que o senhor não conseguiu implementar ainda? A sede estadual. Isso é uma dor no meu coração, porque eu viajo muito o Brasil, em outras OABs eu tenho essa oportunidade, e acho eu que nós temos uma sede estadual que não é do tamanho do Espírito Santo. Durante os últimos anos, eu vendi o Espírito Santo para fora. Por exemplo, eu trouxe 4 ministros do Supremo Tribunal para o Espírito Santo. Em Pedra Azul, eu levei 2 ministros do STJ. Eu apresentei o Espírito Santo para fora. E eu que viajo muito, eu às vezes, quando eu falo Vitória, o pessoal, Vitória da Conquista, na Bahia. Quem nunca passou por isso, né? E eu tenho um trauma danado de não ter o Espírito Santo lá em cima, inclusive a sede estadual. Nós sabemos a dificuldade de Vitória, os lotes em Vitória, infelizmente, são muito caros. Eu não consegui efetivar esse passo grande na nossa gestão. O meu sonho, a nível estrutural, é ter a sede estadual, mas eu tenho que repetir que, às vezes, eu ouço algumas críticas sobre eu não ser uma pessoa de fácil trato. Mas fato é que eu acho que a OAB ela não pode ser subserviente, submissa a poder algum, ao judiciário, ao executivo. Enfim, nós temos que ter uma coisa chamada independência. E isso eu provei nos últimos anos. Eu ajuizei a ação no CNJ contra o tribunal, seja para o quinto, seja na extinção de comarca. Eu ajuizei uma ação quando a Assembleia fez uma eleição 1 ano antes da mesa diretora. Eu fui perseguido. Minha família ela foi exposta, o meu irmão, a minha esposa. Eu não tenho medo, na verdade, assim, não porque eu seja uma pessoa corajosa, mas eu tenho ciência de que o local que eu estou, eu não posso ter medo de fazer os enfrentamentos justos, que eu entendo justos. Candidato,
presidente, a implementação das novas subseções na sua gestão saíram de 19 para 24. Isso. E nesse aumento, embora a advocacia comemorasse, de outro lado teve a crítica, porque na implementação de Domingos Martins e Pinheiros houve eleição. Já em Viana, houve imposição da diretoria. Por que essa diferença? Bom, nas gestões que me antecederam, sempre foi a escolha. Nunca houve eleição porque o regimento assim fala. Como eu sou um camarada que acredita muito em processo eleitoral, eu inventei isso na minha cabeça, que quando eu criasse a subseção, ia ter eleição para legitimar a escolha. Só que o que acontece? Nós estamos no ano eleitoral. Uma eleição custa. Você tem um custo eleitoral, você sabe disso. Como a gente está em ano eleitoral, eu não achei razoável impor uma eleição para depois de 6 meses uma outra eleição. Não é razoável. Como o regimento fala que o presidente da seccional determina os diretores quando se funda a subseção, as gestões anteriores fizeram isso em Serra, fizeram isso em várias subseções, eu não vi nenhum problema, como ainda não vejo, haja visto um processo eleitoral em alguns meses, eu escolhi a diretoria. Agora, fato é que eleição é regra. Nós temos uma eleição de 3 em 3 anos, para mim não tem problema nenhum. A eleição ela acontece agora há um mês. Quem foi eleito vai ser empossado e vai ter a gestão. Fato é que eu não acho isso algo tão desagregador como foi dito, mas eu respeito as críticas, elas são feitas e a gente as recebe. Presidente, nós fizemos para todos os candidatos, e todos passaram a responder isso a partir de agora, perguntas aos adversários. Nós não temos debate. Então, nós fizemos aos adversários, faça uma pergunta para os 3 concorrentes. E aí a gente recebeu pergunta, porque concorrem com José Carlos Risque Filho, Érica Neves, Nefa Júnior e Benhur Farina. E todos os 3 enviaram perguntas. Eu vou ler a partir de agora, naturalmente, que eu não vou dizer de quem foi a pergunta. Mas eu vou adivinhar. Mas trarei as provocações, né? Vamos lá. A primeira as subseções de Serra e Cariacica dizem publicamente que o senhor asfixiou financeiramente por discordância política. Não, na verdade, o que acontece? A seccional tem a obrigação legal de manter as subseções, né? Nós não temos um sistema como é Estado e município. O tributo ele é único. É a nossa anuidade que é paga a nível estadual. E a seccional ela tem a obrigação de manter as subseções, a sua existência. Isso quer dizer o seguinte: aluguel, funcionário, contrato. A gente não é obrigado, por exemplo, a dar uma festa de R$30 mil, como eles me pedem, né? Eu não sou obrigado a patrocinar cerveja de quem, de certa forma, a gente entende que, eventualmente, isso não deve ser feito. Eu tenho uma gestão muito ética. Eu me pauto muito numa boa gestão porque eu assumi a OAB quebrada, sabe, Daniela? Então, assim, nós somos obrigados regimentalmente a fazer o quê? A dar sala, dar sede, dar funcionário, aluguel, luz, que é isso. E isso tem sido feito. Não existe nenhuma asfixia. Agora, quando a gente vê em projeto, para você executar um projeto na subseção, você tem que ter uma coisa chamada diálogo. Se você não tem diálogo, como que eu consegui realizar mais de 10 sedes no Espírito Santo? Eu peguei um aviãozinho, não um monomotor, um grande. Fui a Brasília, conversei com o presidente nacional e de lá eu trouxe 7 milhões. Essa habilidade política, que para mim é muito simples, que eu faço isso há muitos anos, ela é natural minha. Tem gente que não tem habilidade política e quer só expedir ofício sem dialogar. Essas pessoas que não dialogam, fica complicado. Agora, a minha obrigação legal, até mesmo que se eu não fizesse isso, eu poderia sofrer uma intervenção na seccional do Espírito Santo, eu fiz, que é o quê? Manter a existência digna, as salas são boas. Para quem não sabe, eu que quitei a obra em Cariacica, o presidente Homero me entregou com a obra já inaugurada com débito de R$200 mil e quem pagou fui eu. Então, assim, de certa forma, eu não creio que isso seja razoável. Está respondido, creio. O senhor foi denunciado ao Conselho Federal por solicitação de patrocínio a eventos da OAB a empresas que já teriam um contrato com a ordem para a obra. Eu respondo isso com uma facilidade tremenda. Eu vou te dar um exemplo. As 6 empresas que fizeram as sedes na minha gestão, primeiro, são 6 empresas diferentes. E eu sou libanês, e eu choro desconto, eu aperto contrato, porque é boa gestão, gente. É igual na minha casa. Quando você vai comprar alguma coisa, você faz o quê? Você chora, Pechincha. você aperta, você pechincha. E eu apliquei isso na OAB ao máximo, porque eu só faço as realizações, eu só faço as entregas se eu tiver dinheiro. E o que acontece em mesa de negociação
negociação e eu tenho muito orgulho dessa denúncia, tá? Tenho muito orgulho. O que que acontece? Eu choro. Olha, a obra aqui é 1 milhão. Aí eu vou chorando. Chega um momento da negociação, e aí eu estou ensinando isso a quem não sabe gerir, a quem gasta muito, né? A quem emprega os parentes em OAB, inclusive. Eu estou ensinando isso a você. O que que acontece? Quando você encerra uma negociação, aperta o contratado, e aí ele fala, olha, daqui eu não saio mais. Eu falo, mas você pode patrocinar um evento da OAB, uma inauguração? Eu tenho orgulho dessa denúncia. Eu quero falar para a advocacia que leia aquilo ali, porque aquilo é a maior prova que eu cuido bem do seu dinheiro. E eu faço isso na minha casa, faço isso no meu escritório e faço isso na OAB também. Eu represento bem a nossa classe, então eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de pedir patrocínio, eu não tenho orgulho de superfaturar, coisa que pode acontecer em outras gestões. Na minha gestão, não. Falando em festas também, aí já não estão mais nas perguntas dos adversários. Ah, que pena, estava esquentando aqui. Em festas também foram algumas das críticas à sua gestão, que Risque Filho faz muitos eventos. Ah, eu adoro gente, adoro festa, mas eu faço assim com um valor que ela se paga. Né? Como que eu faço a festa? E eu inaugurei, assim, Daniela, eu tenho orgulho disso, as festas nacionais. O Jota Quest e o Skank estiveram aqui, e antes da minha gestão, o que acontecia? A festa do dia do advogado ela era de graça. Só que eu entendia que era ruim porque quem não ia, pagava por quem ia, e tinha muita gente que nem advogado era e ia. E, de certa forma, eu não achava uma festa legal. Por quê? Porque você não via bandas ali de nível bacana. E, de certa forma, eu inaugurei as festas com bandas nacionais. Eu tenho orgulho danado disso. E eu vou falar além. Preço de um ingresso de um show de skunk com 5 horas de bebida e comida liberada, R$80. Se a pessoa imagina que R$80 paga esse custo, ela está enganada. Como é que eu complemento isso? Patrocínio. Eu ligo para os amigos e peço 50 mil para um, 20 para outro, e a logo entra na festa. Isso não é segredo para ninguém. Quem foi na festa é só tirar uma foto que vai ver a logo lá. E o que acontece? A festa se paga. A festa se paga com o ingresso da advocacia, que é muito inferior ao preço de custo, e o excedente com os patrocinadores. Então, isso é gestão. Né? Eu estou ensinando, de certa forma, mas não vai ter essa oportunidade de fazer, como que se faz uma festa sem tirar R$1 da sua anuidade. Então, eu tenho muito orgulho de evoluir na questão de festa e não tirar R$1 do nosso caixa para que ela aconteça. Eu nem consigo andar com a advocacia feliz, com gente num show de 1.500 pessoas, com Skank, com Jota Quest, gente que está ali extasiada porque a OAB conseguiu entregar isso. Sabe, festa, já que a gente teve isolamento, a pandemia, faz parte das nossas vidas. Eu acho importante esse entrosamento. Então, sou um presidente que gosta de festa, mas não abusa do seu dinheiro. E para a gente caminhar... Eu fiz o aniversário com 800 amigos, sabia? E aí? Foi muito legal. Eu adoro festa. Gente, ver as pessoas é muito bom. Eu gosto de gente. Presidente de OAB tem que gostar de gente. Ô, candidato, a gente vai para a reta final da nossa conversa e eu quero que o senhor fale sobre as principais propostas da Chapa 1. Perfeito. A primeira delas é continuar com a nossa evolução. E o que significa isso? Com muita ética, com muito respeito e, acima de tudo, entendendo que o dinheiro da advocacia tem que ser bem gerido em prol dela mesma. Um segundo ponto, manter a independência, a ética. Presidente de ordem não tem que ter medo de tribunal, não tem que ter medo de executivo e não tem que ser presidente para aumentar os clientes do seu escritório. As pessoas sabem e me conhecem. E, acima de tudo, evoluir na questão de prerrogativas. A nossa classe tem sido vítima, eventualmente, de vilipêndios contra os nossos direitos. E a gente vai estar vigilante. Em termos estruturais, eu já adiantei aqui, Daniele, que a sede estadual é o meu grande sonho e, de certa forma, é um primeiro passo, essa reeleição, para que a gente possa evoluir e ter esse início da grande obra em Vitória. E para a gente finalizar, então, por que votar em Risque Filho para ser reeleito presidente da OAB? Eu agradeço esse espaço, foi uma interação muito bacana, muito obrigado a você. Eu queria falar com o advogado, com a advogada. Eu estou na OAB há 5 anos e 10 meses, trabalhando diariamente em prol da nossa classe. O que eu te peço é uma oportunidade para trabalhar mais.
A advocacia me conhece, eu andei de norte a sul do Espírito Santo, eu impedi a extinção de comarcas, nós não temos medo de tribunal, de poder executivo, o que a gente quer é um voto de confiança para a ordem continuar evoluindo. E para isso eu peço o seu voto, acho que candidato tem que pedir voto, eu peço o seu voto para a Chapa 1, para a ordem evoluir cada vez mais. Meu muito obrigado. Chapa 1, dia 22/11. Obrigada, candidato. E a advocacia fique atenta, são cerca de 25 mil inscritos. A eleição para a presidência da OAB acontece no dia 22 de novembro. Ela acontece online pela primeira vez, mas quem tiver alguma dificuldade, as subseções terão atendimento presencial. Bom voto e a gente se encontra na próxima entrevista.